Boa noite, gente. Cadê os póvoros e as póvoras? Pessoas, estamos no aguardo aí dos povos, né? Gente, essa live a gente tá fazendo por causa da galera universitária, né? Todo mundo aí tá... Infelizmente, nosso YouTube ele não deu certo aí, teve um probleminhas técnicos, mas nós podemos fazer aqui no Insta, tá, gente? Legal, olha só. Eu sei que tem muitos universitários que estão em aula agora, né, nessa hora, e tem uns que estão trabalhando, que vão ver o vídeo só depois salvo já, né? Que legal. Mas aqui, como eu havia prometido para vocês, eu vou estar passando as informações aqui para vocês sobre o nosso tema, né? O nosso tema vai ser sobre ansiedade e depressão infantil, ok? Ansiedade e depressão infantil. Certo, muito bom. Agora, o que? Boa noite, gente, boa noite. Sejam bem-vindos, tá? O que é depressão e ansiedade infantil? Primeiro, você tem que buscar o que é essas coisas, tá? O que são, na verdade. O que é ansiedade e o que é depressão. Mas a gente não sabia até então, em algum tempo atrás, que isso ocasionava, né, um problema psicológico, esse problema psicológico aí nas crianças também, certo? Existem muitas coisas acontecendo hoje no século XXI que estão deixando cientistas, pesquisadores, neurocientistas de cabelo em pé, porque é uma pressão muito grande, gente, porque as coisas estão acontecendo, coisas que nunca aconteceram antes. Quem diria hoje que criança, sabe o que é criança? Estaria com depressão e com ansiedade. É muito mais fácil você encontrar um adulto, porque o adulto ele tem muitas responsabilidades, ele tem muitas coisas, né? E acaba aí que... Gente, infelizmente, a gente tem que passar por esses problemas psiquiátricos, né? Psicológicos, psiquiátricos. É muito chato. E mais chato ainda quando a gente vê uma criança passando por essa situação. Como é que eu posso detectar essas coisas? O que é a depressão? O que é a ansiedade? A criança, ela já é ativa, ela já é uma pessoinha, assim, né? Muito energética. Então, ela balança, ela corre, ela brinca, então o tempo todo ela tá naquela agitação. A ansiedade, ela é uma situação que a pessoa vive, ela vive como se fosse no futuro, um futuro que como se ela estivesse vivendo no presente, entendeu? Ela traz o futuro para dentro do presente dela. A criança é mais ou menos assim. Ela fica muito ansiosa e sempre existe um problema com família. A maioria das vezes é algum problema com família, com bullying que ela sofre por algum motivo. Por exemplo, se a criança ela é muito branca, ela é muito negra, entendeu? Ou ela é assim, muito fofinha, ou ela é muito magrinha, então acaba tendo esse problema de bullying, né, no seu dia a dia, na sua vida, no decorrer do tempo. Isso é muito chato, gente, sério, porque acaba prejudicando terrivelmente uma criança, acaba abrindo uma ferida grande psicológica, a criança se fecha, ela se tranca, né? É incrível porque assim, eu até então não sabia que por mais que eu tenha passado por essa situação, eu sou uma pessoa que quando eu era criança, eu passei por um problema grave, né? Eu não me aceitava por causa de palavras que saíram da boca de uma outra criança,
né, de bullying que eu sofri na escola, e acabou que isso marcou a minha vida até, né, há muito tempo atrás, assim, né, hoje, graças a Deus, estou ótima. A aceitação, né, a autoaceitação. Mas antes, não. Eu não me achava boa o suficiente, eu não me achava inteligente o suficiente, eu não me achava nada o suficiente por causa de uma palavra, de um bullying que fizeram comigo quando criança. Acabou atingindo meu psicológico, me travou de uma maneira que eu não conseguia buscar o essencial, o importante na minha vida, né? E isso acontece com as crianças hoje. O bullying, a família, é uma das principais causas aí dessa ansiedade infantil. Os pais separados, brigas de mãe e pai, né? Acaba afetando o psicológico da criança. A criança fica nervosa, se torna uma criança ansiosa, assim. Ela não pode ver ninguém falando um pouco mais alto, um tom mais alto do que deveria, né? Que ela já pensa assim, caramba, estão brigando, aí começa a chorar, começa a dar aquele tremor, começa a suar, começa várias coisas, gente, né? É muito terrível. Então hoje, o grande problema que está acontecendo no nosso dia a dia, que está afetando as nossas crianças, são a questão do bullying que elas estão vivendo hoje. Nós estamos numa geração que não aceita, que é muito... ela é muito, assim, desconfiada, né? Uma geração que não tem muita raiz, né? Ela não se aceita facilmente, ela não acredita facilmente no seu potencial. Então, ela é tudo assim muito, né? Como é que eu posso dizer a palavra certa, assim, para você entender melhor? Sensível demais, entende? É uma geração sensível, uma geração que realmente qualquer coisinha ali, qualquer detalhezinho ali fere, machuca. Ah, mas isso, é errado? Não, não é errado, gente. Mas é porque eu tenho uma geração totalmente machucada, uma geração totalmente adversa da geração que nós vivemos anteriormente. Anteriormente, nós éramos educados de uma maneira diferente, nós éramos cuidados de uma maneira diferente, né? Hoje, a geração de hoje é tudo muito protegido, é tudo muito cuidado, né? Super proteção, super cuidado, e acaba atingindo muito o psicológico infantil. Os pais hoje, o maior número de divórcio hoje, gente, é alarmante o quantas das pessoas estão se divorciando hoje. E é incrível que os pais, tudo bem, a mãe, o pai, mas eu não consigo mais viver nessa vida, meu Deus, é uma brigalhada, isso e aquilo. Mas o seu filho vai sofrer algo terrível, terrível, porque isso mexe com o psicológico da criança. Ver os pais separados mexe com o psicológico da criança. Mexe se você estiver brigando com seu esposo ou sua esposa, né? Imagina se você estiver separado dele. Então é um desafio muito grande, porque hoje as pessoas estão se relacionando com pessoas que não se dão bem, as pessoas não se encaixam, e por essa falta de encaixe, falta de conhecimento de um com o outro, o relacionamento futuramente vai se desgastando, vai tendo filho, aí vai separando, o filho vai sofrendo, aquela situação chata, né? Eu posso falar, gente, isso é real, porque eu sofri por uma separação assim dos meus pais. No começo para mim foi ruim demais, entende? Eu era muito nervosa, até hoje eu sou um pouquinho nervosa, assim, em algumas coisas, né? Tipo, pra dirigir, meu Deus do céu, tira o poste da minha frente. Não, mas eu era muito chorona, nervosa, eu não acreditava em mim mesma. Então, isso mexe totalmente com a criança. Eu via os meus pais discutirem em algum momento. Então, quando
houve o divórcio deles e se tivesse alguma gritaria, alguma coisa, mesmo que não fosse com os meus pais, com outras pessoas, eu já começava a suar, eu já começava a tremer, eu já começava a me dar uma coisa. E eu tinha, tipo, 8, 9 anos de idade e isso estava acontecendo comigo. Eu não sabia, mas isso era ansiedade causada por essa situação aí dos meus pais, que acabaram me afetando, né, fortemente. Então busque você que é professor, você que é mãe, pai, busque aí ver qual é a raiz dessa situação que a criança esteja passando. Perceba isso. A criança chora muito, ela gosta de ficar isolada, ela não fala muito, né? Existem momentos que é normal a criança não falar muito, a criança não participar das coisas. Mas quando você vê que tá ao extremo, tá passando do normal, então você tem que investigar logo qual é a situação que aquela criança está passando, tá? A primeira coisa que você tem que chamar como professor, por exemplo, chama o pai, conversa com ele, a mãe, pergunta como é a vida deles dentro da casa, né? Que pode estar afetando a criança de alguma maneira, porque ele reagiu dessa maneira e eu não achei legal, uma criança da idade dele, né? Porque a gente sabe assim, tive um aluno do maternal, a criança tinha 2 anos, eu ia dar banho nele assim, né? Pra trocar fralda, e a criança começava a cantar uns funk assim, muito indecente. E aí eu fiquei incomodada com aquilo. Eu disse, meu Deus, uma criança de 2 anos cantando música assim, Senhor. Aí eu fui chamar os pais para conversar. E eu vi que a mãe era novinha, tinha 17 anos de idade. E a mãe começou a me contar que era assim, que falava palavrão, que cantava essas músicas, não sei o que. A criança acabou aprendendo, né? Então, procure a raiz do problema. Se você vê que tem alguma coisa errada, diferente com o seu aluno, procura a raiz desse problema, gente. É importante você saber conversar com a família, essa interação aluno, professor, professor, família é super importante, gente, tá? Às vezes os pais, eles não estão dando crédito, né, para estar perto do filho, não se importam com o que fazem perto do filho e não se importam se ele vai aprender ou não aquilo que eles estão passando. Isso não é legal, não. Olha, se você que tiver alguma situação com a sua esposa, seu esposo, vai lá pro canto, vai pro seu quarto, converse longe do seu filho, porque ele vai passar por aquela situação e você vai estar ferindo o psicológico dele, vai tornar uma criança aí muito ansiosa, tá, gente? Eu vou soltar uma pergunta aqui para os meus babies queridos universitários, tá? Gente, eu quero que vocês compartilhem comigo lá no grupo, tá? Que vocês estão. Eu quero que vocês compartilhem alguma situação que vocês, de acordo com aquilo que eu estou falando agora, tá? Que vocês viveram, é o que vocês presenciaram, que vocês acreditam que essa criança ou essa pessoa esteja passando por algum tipo de ansiedade. Essa criança, principalmente nós estamos falando de criança, viu, gente? Então, se você já observou algum caso na sua escola, em algum momento aí, então procurem, tá? E compartilhem lá com a gente lá no grupo sobre o curso FEST, tá? Compartilhem lá a experiência que vocês tiveram, que levaram vocês a imaginar que seja uma ansiedade, tá? Podem compartilhar lá que vai ser muito bom a gente interagir no grupo sobre isso. Vocês que são os universitários estão lá no nosso grupo, tá? Vamos prosseguir. Gente, a grande questão é quando essa ansiedade ela se torna muito difícil. Como, por exemplo, ela vai para uma depressão, né? A criança, quando ela vai crescendo, ela tem, né, todas as habilidades físicas, biológicas para vencer esses desafios da ansiedade, só que ela é uma criança.
Então, para a criança é muito mais difícil ela vencer esses desafios, esses bloqueios que vieram na vida dela, né? Então, se a gente não perceber essas coisas, dificilmente a criança vai conseguir avançar nesse desafio, certo? Então tomem muito cuidado com isso, porque a criança aqui vai ficar nervosa, ansiosa e aí ela pode ficar depressiva, tá? Ela fica depressiva, ela não quer mais sair de casa, ela prefere ficar em casa do que no parquinho, ela prefere ficar em casa do que na escolinha, ela prefere brincar sozinha, ela começa a ter umas ideias, sabe? As crianças, elas são pessoinhas imaginárias. Então, não sei se vocês já perceberam que tem crianças que elas conversam com tipo, amigo invisível, né? Tem crianças que criam um amigo invisível. E eu já vi essa situação num lugar que eu dava aula, uma criança que ela inventava o mundo dela. Ela falava isso aqui isso aqui é isso. Ah, o meu amigo tudo bem falava com o ser imaginário como se fosse uma pessoa, como se fosse um colega de verdade. Então a criança, ela acaba criando um mundo para ela e que você não faz mais parte desse mundo. Então ela prefere que ela esteja sozinha. Ela chora o tempo todo, ela tem medo do escuro, ela tem medo de ficar sozinha, ao mesmo tempo ela quer ficar sozinha. Então a criança, ela tem toda essa dificuldade. É bem complicado porque não é como os adultos falam, caramba, eu tô ansioso demais, eu tô ansioso, eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psico alguma coisa para ver o que eu tenho. Não, a criança não tem essa noção do que ela tem. Ela não sabe o que realmente está acontecendo com ela. Então é muito bom você estar atento para as suas crianças. Por quê? Para saber se realmente está acontecendo uma coisa boa, aí ou não. Se alguém tá xingando, se alguém tá chamando a atenção dela, né? Se alguém tá fazendo bullying com ela, você chama, você repreende as outras crianças, você que é professor pode fazer isso, porque isso pode ocasionar algo muito terrível na vida daquela criança. Então você tem um papel fundamental de cuidar dessa criança, de fazer com que ela não sofra futuramente. Dentro da escola, é um dos maiores números de bullying no mundo, é dentro da escola, tá? E nós que somos professores precisamos ter esse cuidado de não permitir que nenhuma criança sofra bullying perto da gente, tá? Não aceite isso, imponha-se como professor e ajude essa criança a crescer saudável mentalmente, fisicamente, tá? Psicologicamente. Então, compartilhem sempre aí com as pessoas, com os professores que vocês conhecem sobre isso, gente. É muito importante. Ansiedade, depressão, ela não é brincadeira. As crianças, elas estão sendo muito atingidas ultimamente. Então, quando elas se tornarem adolescentes, elas vão se tornar adolescentes totalmente voltados assim para si, né? Nada importa, ninguém importa, é desse jeito. Eu, por exemplo, eu fiquei ansiosa quando era criança, eu tive uma leve depressão, me consultei até com um psicólogo quando estava morando em Belém, com meu pai. A minha psicóloga falou nessa época que eu tava com uma leve depressão, mas assim, logo eu procurei algo espiritual para me aliviar dessa tensão, né? Graças a Deus eu venci essa questão que poderia se agravar mais ainda na minha vida, né? Então você busca aquilo que é melhor para você. Eu era adolescente e eu não queria ficar depressiva, eu sempre ficava perto, em casa,
Não gostava de sair, não gostava de fazer amigos, assim, era muito difícil a minha vida porque eu já estava entrando nessa situação. Eu da escola para casa e ficava em casa direto e não gostava de sair para lugar nenhum, né? Então já estava começando uma depressão adolescente. Eu tinha 12, 13 anos de idade. É quando eu fui buscar uma ajuda espiritual, no caso, a minha ajuda foi espiritual, tá, gente? Não foi psicológica. Então eu fui buscar uma ajuda espiritual e aí eu venci essa situação, né? Eu comecei a olhar com outros olhos, a minha autoestima se elevou e mudou completamente. A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, certo? Mas não é todo mundo que faz isso, não. Não é todas as crianças que elas se voltam assim a ter, não, eu não quero mais isso, né? Virar um adolescente e tomar a decisão de mudar a vida. Não é todo mundo que tem força para isso. Tem muitos adolescentes hoje que estão morrendo, estão se matando e matando outras pessoas. Por causa da depressão também. Vocês sabiam disso? Homicídios, suicídios, eles acontecem bastante na vida adolescente. Por que adolescente? Porque a gente vê poucas crianças a morrerem, se matarem, né? É porque elas têm alguma noção? Não, não é porque elas têm ou não uma noção do que é morte. Mas é porque elas ficam ansiosas inicialmente. E quando elas passam para uma depressão, elas já estão no nível adolescência, né? A partir da adolescência, você vai estar criando aí responsabilidades. Você tem coisas para fazer, para se responsabilizar. Quando a criança é pequena, ela não tem muito isso. Ela brinca, ela se diverte, ela curte, né? Muita coisa. Apesar dela ser uma criança ansiosa, ela não deixa de ser criança. Mas a partir do momento que ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, responsabilidades caem sobre ela. E aí ela se torna esse adolescente depressivo. Aí que a depressão vem, né? Ou seja, a ansiedade dessa criança, ela se desencadeia aí depois da adolescência para uma depressão. E se o adolescente ele não for acompanhado, se ele não for bem cuidado, pode sim trazer problemas grandiosos psicologicamente na vida dele. Ele pode sim tirar a própria vida e ele pode sim tirar a vida de outras pessoas, tá? A depressão também faz isso, né? Tô cheio da minha vida, não quero mais saber, não quero morrer, não sei o quê. Mas se alguém mexer com ele ali, a paciência dele tá tão pouca diante da situação que ele não tá nem vendo se vai morrer, se aquela pessoa vai morrer, ele vai morrer de qualquer jeito. Entendeu? O pensamento dele é desse jeito, não me importo. Então ele vai lá, infelizmente comete aí o crime, se mata depois. E isso acontece também, gente. Então, infelizmente, a geração do século XXI, ela está sendo uma geração frágil demais. Ela está sendo uma geração que precisa ser cuidada, tá bom? Então é preciso a gente dar atenção. Nós que somos professores e vocês, todos de vocês que são pedagogos, precisam ter um olhar atento para isso quando criança, certo? Precisa ter esse olhar. É bom ter essa visão. Ok, gente? Olha, eu quero fazer outro questionamento aqui para vocês comentarem, certo? Sobre isso. Eu quero saber aqui qual é a dificuldade de vocês em relação a pesquisar, a buscar, a discernir essas situações de ansiedade e depressão numa criança. Eu tenho certeza que eu tô tentando ser a mais clara possível aqui para vocês, tá bom? E eu espero estar sendo mais clara possível. Mas eu queria que vocês comentassem lá no grupo qual é o maior grau de dificuldade que vocês podem encontrar em relação a discernir essa situação. Como é que eu posso ver
se o aluno realmente ele sofre de alguma coisa, alguma ansiedade, algum problema. Você pode ver que a criança ela é diferente, ela age de uma maneira diferente. Pode ser ansiedade? Pode, mas pode ser outra situação que a criança esteja vivendo. Você precisa somente identificar se existe algo ou não, para que você possa então dirigir essa criança para um profissional, para que o profissional venha diagnosticar essa criança o que ela está passando. Se ela está ansiosa ou se ela tem algum outro tipo de problema, desafio para ser vencido. Tá? Você é uma pessoa importante, importante. Lembre-se, você é uma pessoa importante na vida de uma criança. Porque às vezes o pai e a mãe eles estão envolvidos na situação que essa criança está passando e não conseguem enxergar que eles são um dos culpados dessa situação que está acontecendo. E os que estão de fora, eles conseguem perceber, eles conseguem ver melhor a situação, tá, gente? Então, compartilhem aí como é que vocês podem estar fazendo essa maneira de discernir essa situação aí, tá? E vocês podem comentar também lá no grupo sobre isso. No caso, as pessoas que não estão aqui online, tá bom, gente? Os que estão online eu estou vendo aqui bonitinho, tá? E os que não estão online, mandem lá a resposta para mim. Certo, gente? Eu queria ouvir um pouco vocês, eu não sei, vocês estão tão quietos. Eu queria saber se tem alguma dúvida sobre a ansiedade, sobre a depressão infantil, tá? Como é que vocês podem fazer? Já expliquei, gente, cuidem bem das nossas crianças, vamos cuidar. Você que é pai, que tem filho, que tem sobrinho, isso não é responsabilidade apenas do professor, tá? Todos nós temos que ter esse cuidado, né? Você que é mãe, você que é pai, principalmente. Ok, gente? Todo mundo tá certo, né? Olha, a gente pode tirar muitas dúvidas lá no grupo lá, certo? Vocês podem tirar dúvidas comigo, podem perguntar mais coisas. Aqui eu dei uma pincelada do que seria isso, do que podemos fazer para cuidar bem das nossas crianças, tá? E por último, aqui, eu quero encerrar o seguinte, gente. Que a nossa geração, por mais que ela seja uma geração enfraquecida hoje, a gente precisa cuidar delas, né? A gente, quem sabe, nasceu em outro tempo, né? 90, 80, por aí vai. A gente teve uma outra realidade. Quem sabe nós nos tornamos fortes para que essa geração possa ser forte também, que a gente possa cuidar dessa geração 21, a ter força como nós fomos ensinados a ter forças lá na época em que nós nascemos, né? Então nós temos essa responsabilidade aí de cuidar dos nossos pequenos, tá bom, gente? Eu deixei só esses 2 questionamentos, eu falei que seria 3, mas eu vou dar só 2. Deixa eu ver aqui. Ok, só 2, tá bom? Um beijo. Boa noite para vocês e até a próxima live que nós vamos estar fazendo com mais temas interessantes aí para vocês. Tchau! Eu já ia embora, mas eu vou falar. Vou responder essa pergunta, como falar para os pais, tal. Gente, oh meu Deus, desculpa aí, tá, gente? Gente, todo cuidado, tá? Porque tem pai aí que não aceita, não, certo? Então, você não tem que falar alguma coisa pro pai, você tem que chamar a direção e expor a situação para ela. A direção, toda escola deveria ter um psicopedagogo, né? Que aí o psicopedagogo ia avaliar essa criança e ia conversar com os pais. Mas você pode conversar com o pai e dizer, olha, eu tô achando que o seu filho
reage de uma maneira diferente. Tente conversar com o pai, né, com a mãe dele, falar como é a sua vida lá, como é a sua casa, afeta alguma coisa, porque ele tá reagindo diferente. Eu gostaria de saber porque eu quero ajudar o seu filho. E se a mãe for aquela receptiva e o pai ser receptivo, aí você pode dizer, olha, querido, eu gostaria de você ir mandar seu filho ir lá no psicopedagogo, porque eu acho ele muito ansioso, eu acho ele assim, né? Eu queria que ele fosse avaliado, se não fosse problema. Com muito amor, você vai conversar, dependendo do pai, gente. Então, isso é uma questão muito de cada pai, né? Se for um pai que não aceita que o filho tem nenhum problema, então você tem que procurar a direção da escola, expor para a diretora, e a diretora vai ver a melhor maneira de tá aí passando para os pais da criança. Vai chamar você, com certeza. Você vai expor a situação com a mediação aí da sua direção ou coordenação, tá bom, gente? Os demais eu falo lá no grupo, tá bom, gente? Cheiro, cheiro, cheiro. Beijos.